Esse vídeo eu queria utilizar não tanto assim para falar tanto de política pública e tal, Bolsonaro, verdade, mas dessa divisão política que a gente se encontra aqui por causa dessa eleição. E o perigo, para mim o maior perigo dessas eleições não é nem tanto o discurso do Bolsonaro em si, sozinho, e as políticas econômicas dele. É justamente essa questão da divisão que a gente tem agora. Porque em 2014 todo mundo saiu dividido, metade do país votou na Dilma, metade do país votou no Aécio, ficou todo mundo dividido. E eu acho que essa divisão só piorou agora. E eu acho que isso daqui é muito problemático, principalmente quando a gente tem o Bolsonaro, e aí eu tenho que realmente falar que ele é o candidato que fala que vai metralhar a oposição. Recentemente, num discurso lá para a Avenida Paulista, para os seguidores dele, ele falou que os bandidos vermelhos ou vão se adequar, ou vão ser presos, ou vão sair do Brasil. Esse tipo de fala que eu até acredito que, pelo menos parte disso, ele fale da boca para fora, simplesmente pra galera aplaudir e tal, falar que tá tudo bem. Mas isso eu acho muito problemático. Se tem algo de ruim, de pior que vai sair dessa eleição, vai ser isso. Porque é o momento que você começa justamente tirar a humanidade do outro, da outra pessoa. Assim, e esse vídeo é até mais talvez para você que vote no Bolsonaro e tal. Isso daí não é questão de falar que o Bolsonaro é horrível, não sei o quê, mas você provavelmente não conhece só pessoas que votam no Bolsonaro. Você provavelmente conhece pessoas que talvez não vão votar em ninguém ou que votem até no Haddad e vice-versa, né? Mesma coisa. Muita gente que vai votar no Haddad, que nem eu, conhece gente que vai votar no Bolsonaro e tal. E assim, a gente não pode se colocar nessas caixas de ou você é bandido vermelho ou você é o fascista do Bolsonaro. Sabe? É muito complicado isso, e não que eu esteja querendo passar pano justamente nos atos de violência que estão sendo cometidos em grande maioria, por apoiadores do Bolsonaro. Não que todos os apoiadores do Bolsonaro sejam violentos, mas com certeza grande parte deles é justamente evidenciado pelos inúmeros crimes que aconteceram ali. Tô gravando esse vídeo assim meio que para falar dessa questão, porque esse é o prenúncio de tudo de ruim que pode acontecer daqui para frente, né? É muito complicado adotar esse tipo de postura, porque, como eu falei, você conhece pessoas que não vão votar ou no Bolsonaro ou no Haddad. Pelo menos eu acredito, né? A não ser que você acredite que todas as pessoas que não votam no Bolsonaro são bandidas e não prestam, que elas merecem ser presas. Eu acho que você que vote no Bolsonaro não acredita nisso. Pelo menos eu espero. Que você não vive numa bolha, que você só conhece pessoas que votam no Bolsonaro e você acha que todo mundo que vota diferente de você merece ser preso ou ir pra cadeia. Eu tô comentando isso porque inclusive eu vou colocar isso como um link aqui embaixo, né? Esse é o prenúncio de massacres, que talvez pareça, mas vocês estão fazendo drama, não vai ser assim, mas esse tipo de divisão é assim que começa. Por exemplo, na Iugoslávia, como essa matéria que eu vou linkar aqui embaixo, começou assim, eles não são verdadeiros brasileiros, como colocou o Bolsonaro nesse último discurso. Nós somos os verdadeiros brasileiros, eles não são. Eles são bandidos, eles precisam sair daqui. É esse tipo de discurso que antecede nas atrocidades que vem por ali, que tiram a humanidade da pessoa, que a pessoa simplesmente vê a pessoa com uma camisa vermelha na rua e se sente no direito de bater nela, porque ela está do lado errado, porque ela é bandida e não sei o quê. E a gente não pode ter esse tipo de pensamento, cara. E isso também vale pro caso da esquerda também. Não é todo eleitor do Bolsonaro que é um fascista, sabe? Por mais que os casos de violência em relação a eleitores do Bolsonaro sejam muito mais raros. Isso eu tô falando de estatística, de matéria, não é achismo meu. Mas isso é muito perigoso e pra depois dessa eleição, o mais importante, eu acho, é se esforçar para manter o diálogo. Se esforçar para manter justamente tentar manter manter não, porque a gente já não está se entendendo, mas tentar criar esse entendimento entre essas partes, sabe? Por mais que seja difícil isso. Porque se cada um for pro seu lado depois, a probabilidade da violência política aumentar cada vez mais é muito maior, sabe? Por isso que eu peço que as pessoas façam esse esforço para ter o diálogo, sabe? Mesmo que você ache que você não vai conseguir convencer a outra pessoa do seu ponto de vista, você tem que ter o seu diálogo. E você não pode depois, porque não conseguiu convencer, então essa pessoa é bandida, essa pessoa não presta, essa pessoa... Não, cara, são vizinhos, sabe? Tá todo mundo no mesmo país no próximo dia, sabe? Você não pode ter essa ideia de ou você pensa como eu, ou você tá preso, ou você vai embora do país, sabe? Isso não pode acontecer. E isso é justamente assim que
se formaram todos esses sistemas de opressão, tanto de esquerda quanto de direita. Foi assim no nazismo, foi assim na União Soviética, etc, sabe? Então, por isso que o diálogo para mim é importante, por isso que eu acho que essa candidatura do Bolsonaro realmente oferece um risco, não que ele vá virar Hitler no dia seguinte, mas oferece um risco real à democracia e oferece um risco a aumentar essa violência política. Porque por mais que você não goste do Haddad, você não goste do PT, e o PT de vez em quando fala algumas coisas realmente que não deveria, mas qual a entrevista do Haddad que você pode apontar que ele fala que vai metralhar os eleitores do Bolsonaro ou vai prender o Bolsonaro? O Bolsonaro falou que vai prender o Haddad não tem uma acusação de corrupção contra ele, não tem um indício de corrupção contra ele. O cara foi ministro 7 anos. Quando o cara entrou em São Paulo, o cara pegou um déficit gigantesco, tava... Enfim, isso é pra outro vídeo, mas tá entendendo o que eu tô falando? Essa diferença de discurso. Por mais que você, não gosta do PT, acha que o PT é horrível e não gosta do Haddad, então pode falar que o discurso dele é esse o discurso do Bolsonaro. Que ele fala pros seguidores dele, que muitos seguidores dele reproduzem, sabe? Então, esse é meio que um apelo meu, né? Um apelo final, né? Justamente um apelo ao diálogo. Não significa que tem que ficar todo mundo sorrindo, mas você tem que reconhecer as opiniões dos outros. Você tem que reconhecer a humanidade dos outros, sabe? Mas a gente não concorda, mas a gente consegue conviver. A gente não pode tolerar que a outra pessoa seja demonizada, seja taxada de bandida, de qualquer coisa. Que a gente tolere essa pessoa ser talvez presa, expulsa ou até morta, porque a gente não concorda com a opinião política deles. Por isso que tem muita gente, até de direita, ex-jornalista da Veja, como Renato Azevedo, que recentemente escreveu sobre isso, que a gente não pode apoiar esse tipo de divisão, que o cara sempre fez oposição ao PT e já falou que no dia seguinte vai opor o PT, se eles forem eleitos, mas que ele apoia agora porque o PT não tem esse discurso, que é o discurso que o Bolsonaro está fazendo. E o maior perigo, como já diziam na época de ditadura, eu esqueci agora quem falou, mas que eu não tenho medo do general, eu tenho medo do guarda da esquina. Eu não tenho medo do Bolsonaro, eu tenho medo do que o opositor dele, que comprou esse discurso de que todo esquerdista é vagabundo, todo esquerdista é bandido, que tem que bater, não sei o que esses caras vão fazer? Porque eles já estão fazendo, já tem vários exemplos. O que eles vão fazer pro futuro? Então eu espero que talvez você, que é eleitor do Bolsonaro, que caiu aqui de paraquedas, bote um pouco a mão na consciência nesse sentido. Que pense, realmente eu não apoio esse tipo de coisa, não sei o que denuncie esse tipo de coisa, que entre eleitores do Bolsonaro fale, não, tem que respeitar, e não sei o que, a gente não concorda. Pelo menos para isso, para manter o diálogo. Pra gente poder ter um país minimamente civilizado no futuro. Porque senão a gente descamba pra barbárie completa.